Meu nome é Ian Coelho Vieira e eu sou do capítulo Getúlio Pereira Salerno, número 302, da Ordem de Molay, da cidade de Rolândia, Paraná. E hoje estarei respondendo a pergunta a vocês, brevemente, do que é a Ordem de Molay. Bom, a Ordem de Molay é uma sociedade discreta fundada por Frank Charmaland, com mais 9 meninos órfãos refugiados da Primeira Guerra Mundial. A partir de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre 12 e 21 anos de idade incompletos. É uma organização paramaçônica, fundada nos Estados Unidos em 24 de março de 1919, em Kansas City, patrocinada e mantida pela maçonaria, que na maioria dos casos cede espaço para as reuniões dos capítulos de Molay, priorados da Ordem da Cavalaria e castelos da Ordem dos Escudeiros. A Ordem é inspirada no exemplo dado pelo Martin do nobre francês Jacques de Molay, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, morto em 18 de março de 1314, queimado na fogueira junto a seu preceptor Geoffrey de Charnay, por contestar as falsas acusações de prática de diversas heresias, como infidelidade à igreja, sodomia, adoração de ídolos, entre outras coisas. Pode-se acreditar que o motivo de tais acusações fosse a ambição do Filipe IV, o Belo, e o Papa Clemente V, pelas posses da Ordem dos Templários, pois em caso de prisão, os bens do acusado passariam a pertencer ao Estado francês. Nossos princípios. Todo de Molay segue vigorosamente as 7 virtudes cardeais, sendo elas amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Todo de Molay segue firme cada princípio e cada vela dentro do capítulo. Sem elas, a gente não seria nada. Nós fazemos filantropias. O que seriam as filantropias? A Ordem de Molay é uma organização filantrópica. Isto é, significa que os capítulos devem realizar filantropias, regularmente, diariamente. As filantropias mais comuns incluem pintura de escolas, participação em eventos para arrecadação de fundos e donativos para instituições de caridade, plantio de hortas comunitárias, arrastão em solidários, entre outros. Para realizar esses projetos, é comum os capítulos pedirem apoio financeiro, logístico e técnico às lojas maçônicas, empresas locais, como parcerias ou afins. Dentro da ordem, nós temos 2 graus, o grau iniciático e o grau de Molay. A Ordem de Molay possui o grau iniciático e o de Molay, sendo ambos oferecidos em capítulo. Mais à frente existe a Ordem da Cavalaria, ou Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques de Molay, organização filiada à Ordem de Molay que trabalha em priorado os graus de nobre cavaleiros e ébano. Existem ainda as sublimes ordens da cavalaria. Bom, no grau iniciático, os graus dos recém-iniciados, quando são admitidos em um capítulo e refletem sobre a cerimônia de iniciação. Denominado grau iniciático, baseia-se nas 7 virtudes cardeais de Molay. O ingresso na Ordem de Molay exige do candidato, no mínimo, um esboço dessas 7 virtudes, sendo esse grau responsável por esculpi-las e valorizá-las, fazendo com que o jovem as honre e dignifique ainda mais em sua vida diária. Despertar o interesse sobre a ordem da forma adequada aos iniciáticos é um trabalho delicado e muito importante para que se possa colher bons resultados do ensinamento oferecido. No grau de Molay, somente é alcançado após os candidatos demonstrarem suficiência nos conhecimentos adquiridos através da convivência em capítulo e estudos pertinentes do grau iniciático. Antes de receber o grau, deve-se fazer um exame de proficiência, no qual são atestados os conhecimentos do iniciático sobre os princípios básicos da instituição. Por último, os cargos. Cada capítulo, como é chamado uma organização, possui uma estrutura básica, bem delimitada, dividida em 23 cargos, sendo eles o organista,
que cuida da harmonização da sala. O hospitaleiro, que cuida de filantropias, de ajudar outras pessoas. O sentinela, que guarda a porta externa, não permitindo a entrada de ninguém. O orador, que transmite mensagens boas, de paz, de otimistas. Os preceptores, que são guardiões das 7 virtudes cardeais. O porta-bandeira, que estende a bandeira a todos nós. O mestre de cerimônias, que faz a ponte para todos os meninos, como um transporte mesmo. Ele faz a ponte de todos os meninos dentro do capítulo para seus devidos lugares. O capelão, que realiza as orações dentro de nossa reunião. O segundo mordomo, que leva os livros escolares até a nossa cerimônia. O primeiro mordomo, que abre a Bíblia Sagrada no nosso altar. O segundo diácono, que zela a porta interna, o lado interno da sala. O primeiro diácono, que ajuda os conselheiros nos trabalhos. E agora os cargos um pouco de mais importância, que seria o tesoureiro, que cuida das finanças e riquezas do capítulo. O escrivão, que é responsável por organizar e anotar tudo o que é falado em reunião. O segundo conselheiro, que é como se fosse o terceiro braço do cargo maior. Então ele está ali para ajudar e apoiar a todos, ajudar quem precisa, os iniciáticos e afins. O primeiro conselheiro, que realmente é o vice-presidente da organização. Ele tem que e deve ser o braço direito, juntamente com o segundo conselheiro, do irmão com maior cargo. E qual é este maior cargo? O mestre conselheiro. O que seria o mestre conselheiro? É o presidente da organização, aquele que organiza eventos, filantropias, arrecadação de fundos, arrastões solidários, aquele que pensa e lidera as ideias e trabalhos executados dentro da ordem. Tá ok? Bom, demais é só. Brevemente fiz essa apresentação breve sobre a ordem e espero assim alcançar vários membros a ingressarem nessa maravilhosa ordem que me ajuda e tem ajudado desde então. Um abraço.